Salve a todos com a paz e a graça de Jesus Cristo. Dando continuidade aqui a esse vídeo, nós estamos nesse vídeo falando que as ações afrontaram a Deus e falando em contenda com Deus. E a gente já tivemos aí um vídeo aí que a gente falou sobre essas coisas. Eu creio que é o segundo vídeo, né? Então a palavra de Deus diz lá em Isaías 57, 15 e 16, porque assim diz o alto sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se desfaleceria, e as almas que eu fiz. Então veja bem, amados, nós já estamos fazendo esse vídeo à luz desse texto, né? A gente já vimos aí no vídeo passado aí o que é ter contenda com Deus, que é pelo pecado. A gente vimos aí quase umas 50 práticas de pecado que a Bíblia nos revela, e a gente vimos aí até uma parte de texto, né, que traz sobre essas coisas. Nós vamos ver nesse vídeo, mas eu quero iniciar esse vídeo fazendo aqui algo muito importante para a vida cristã, para a nossa vida, para o nosso entendimento de cristão. Porque veja bem, Deus ele está dizendo aqui que Ele habita num lugar alto, né? Num alto e sublime. Ele é alto e sublime, né? Ele habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto, santo lugar habito. Aí ele diz, como também com o contrito e abatido de espírito. E ele completa dizendo, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então veja bem, vamos compreender o que é ser contrito. É muito importante nós olhar a informação do texto. Eu sempre tenho pregado isso. Se nós não buscar olhar o que o texto está informando, nós nunca vamos compreender a Bíblia. Nós temos que olhar o que o texto informa e depois fazer a nossa conexão bíblica, né? Fazer nosso cruzamento com vários textos para nós compreendermos as revelações de Deus, que é tudo aquilo que fala sobre aquele assunto. Mas se nós não olharmos para o que o texto diz, nós nunca vamos compreender. Então veja bem, o que é ser contrito? No dicionário é ser arrependido, pesaroso. Mas biblicamente, ter um coração contrito é ter um coração humilde, quebrantado, arrependido, obediente, manso, disposto e satisfação em fazer a vontade de Deus. Então veja bem, o contrito, ele é essa pessoa que ele tem satisfação em fazer a vontade de Deus, uma pessoa que já se arrependeu do pecado, né? Uma pessoa humilde, e aí nós olhamos para nosso processo de novo nascimento em Cristo Jesus, nós vemos que isso aqui encaixa no processo do novo nascimento em Cristo, porque o novo nascimento em Cristo é morrer com Ele para o pecado e ressuscitar com Ele para a vida com Deus, e nisso, quem se converte a Jesus Cristo, ele arrependeu do pecado, ele é um cara arrependido do pecado, e Cristo é humilde. Quem está em Cristo, ele é humilde. Se a pessoa não é humilde, ele não está em Cristo. Então, o processo do novo nascimento, ele acontece na vida da pessoa contrita de coração. É uma pessoa novo nascida em Cristo. E aí o quebrantado, no dicionário, é enfraquecido, vencido, dobrado, né? Mas na Bíblia um coração não endurecido, que foi transformado por Deus. Então veja bem, uma pessoa quebrantada,
é o que está dizendo aqui no nosso texto bíblico. Uma pessoa quebrantada é uma pessoa transformada por Deus, tem um coração transformado por Deus. Então veja bem, quanto é importante nós olhar pelas informações do texto e buscar compreender. E aí diz também, né, para vivificar o espírito dos abatidos. Então, o que é ter espírito abatido? É ter um espírito enfraquecido. E nós vemos nesse texto que Deus, Ele não vai ter contenda para sempre com o povo, porque o espírito enfraqueceria, a alma também enfraqueceria. Então, quando Deus está dizendo que Ele habita num lugar alto, né, Ele é santo e habita num lugar santo, né, mas também com o contrito. Então, Ele está dizendo aqui para que o espírito dos abatidos seja vivificado, né, para ficar o espírito e o coração dos contritos. Então, é necessário parar de ter contenda com Deus para ter o espírito e o coração vivificado em Cristo. E como isso acontece? Se nós olharmos para a história do povo de Deus ali no Antigo Testamento de Israel, a gente vê que Deus, Ele separou o seu povo, mas o seu povo não parou de ter contenda com Ele, sempre teve contenda com Ele. E então, quando Ele vem em Isaías ali, 800 anos antes de Cristo, trazer essa palavra, que Ele não vai ter contenda com o povo para sempre, e que Ele habita com os contritos, para vivificar o coração dos abatidos, né, dos contritos, Ele está se referindo já ao tempo de Cristo. E aí nós compreendemos bem quando a palavra de Deus diz que Cristo veio na plenitude do tempo. Aí eu demorei muito a compreender essas coisas. Como é que Cristo veio na plenitude do tempo? Se nós estamos vivendo hoje ainda um desenvolvimento aí tecnológico muito grande, né? O tempo que Cristo veio era um tempo ainda ali das carroças puxadas por animais. Essa era a maior tecnologia que existia naquele tempo, era a carroça puxada por animais. O tempo de animais e as pessoas andavam de pé. E naquele tempo já era a plenitude do tempo. E então que plenitude do tempo é essa? Que hoje nós viajamos aí de jato, de avião, quem anda de avião, né? E aí dos mais modernos veículos, né? Aí terrestre, como aéreo, como também aquático, né? Tem aí hoje satélite colocado aí em órbita da Terra. Existe aí um desenvolvimento muito grande e que nós temos aí estação, né? Colocada em órbita, no ar, né? E aonde são lançados aqui foguetes que vai até lá, leva pessoas, traz pessoas. Então nós estamos vivendo uma época de um desenvolvimento tecnológico e científico muito grande. Então, como nós podemos compreender que aquele tempo de Cristo era a plenitude do tempo? Porque na plenitude do tempo para vivificar o espírito do homem. E nós olhamos que o espírito do povo de Deus estava tão enfraquecido, o espírito e a alma, que Israel não foi capaz de reconhecer o seu Messias, o seu Salvador, o seu Deus. Porque enfraqueceram o espírito, enfraqueceu a alma, enfraqueceu na fé. E Cristo veio na plenitude do tempo para vivificar, para fortalecer o espírito abatido, a alma abatida, vivificar o espírito, a alma abatida, e através do processo do novo nascimento em Cristo. Então nós, olhando para a Bíblia, nós compreendemos que Cristo, Ele veio no tempo, na plenitude do tempo, porque era o tempo necessário que precisava, porque a alma do homem, o ser humano, estava tão enfraquecida que talvez não seria mais capaz de ter fé. Mas Cristo veio para o nosso bem, Cristo veio e nos restaurou.
Então a obra de redentora de Jesus Cristo, ela foi transportada por todas as gerações até a nossa geração, através da fé, através do Evangelho. A igreja primitiva foi ricamente abençoada com fé e dons e sabedoria de Deus. Então a igreja primitiva, ela fez com que essa fé transportasse a obra redentora de Jesus Cristo até essa nossa geração, até nós hoje, porque o Espírito Santo de Deus, ele veio em pessoa, ele desceu em pessoa e habita a igreja de Jesus Cristo. Habita nós que somos igreja, que somos lavados no sangue de Jesus Cristo, que somos essa igreja imaculada. O Espírito Santo habita a nossa vida. O Espírito Santo não habita a vida daquele grupo, né, representado, que Jesus Cristo diz lá em Mateus capítulo 25, ali na parábola das 10 virgens, aonde o grupo das 5 prudentes que manteve o óleo, isso é, manteve o Espírito Santo, são as 5, o grupo que representa a igreja imaculada, a igreja sem mácula, a igreja a qual o Espírito Santo habita nela. E o grupo das 5 imprudentes, as 5 nessas, as 5 loucas, né, que deixaram o azeite acabar, perderam o Espírito Santo na vida delas, representa aí esse grupo incrédulo que às vezes está dentro da igreja, mas não tem a fé suficiente para o Espírito Santo habitar na vida dela, porque estão dentro da igreja, mas estão confrontando Deus, estão tendo contenda com Deus através do pecado. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas está aí na prática da prostituição, do adultério? Quantos líderes têm adulterado aí? A gente vimos aí processos, né, na vida de muitos líderes, e aí nós vemos aí pastora que, segundo aí quem, não sou o que estou dizendo, essa investigação aí que diz que pessoas ali da igreja, né, mataram o pastor da igreja, né, e que estavam envolvidos em uma série de coisas que é pecado, ter contenda com Deus. A gente vemos aí vários líderes de igreja, né, sendo processados por corrupção, né, e até de igreja tradicional, né, sendo processado por corrupção. Tudo isso é contenda contra Deus. Então isso é enfraquecimento desse grupo, porque esse é o grupo de pessoas que até receberam o Espírito Santo, foram batizados, receberam o Espírito Santo, mas começaram a pecar, começaram a ter contenda com Deus, enfraqueceram o seu espírito, a sua alma, e perderam a fé, e continuam na prática do pecado, mesmo dentro das igrejas. Eles estão indo nas igrejas por tradição. Muita gente vai na igreja porque é por tradição, outros estão indo na igreja para pedir coisas, não porque tem fé, não porque tem o azeite, o Espírito Santo de Deus na vida dele, mas estão indo para a igreja para pedir coisas. Então, se dentro da igreja as coisas já são assim, isso é Cristo que diz, não sou eu. Cristo foi que dividiu a igreja em 2 grupos. O grupo prudente, que manteve o Espírito Santo, o grupo que é imaculado, está lavado no sangue de Cristo, sem mácula, sem pecado, e o grupo que deixou o Espírito Santo extinguir na vida, que vive no pecado mesmo dentro das igrejas. Então veja bem, Cristo ele veio e fortaleceu o nosso espírito, a nossa alma, porque precisávamos ser fortalecidos. Isso foi no processo que nós passamos pelo novo nascimento, morrendo para o pecado com Cristo. Eu vou falar isso quantas vezes for necessário, porque não tem outra forma de alcançar a salvação a não ser passar pelo processo do novo nascimento. E o processo do novo nascimento é morrer para o pecado com Cristo, ressuscitar com Cristo para a vida com Deus, ser lavado, limpo e rejeitar o pecado, não pecar mais. A pessoa que está em Cristo, que ele passou pelo processo do novo nascimento, que ele é essa pessoa que é a igreja de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, ele só peca se ele não souber que é pecado. Mas se tem o Espírito Santo logo revela a ele que ele pecou, e ele se arrepende, olha para Cristo e é perdoado ao mesmo tempo. E isso eu tenho falado sempre, a diferença do ímpio para o santo, porque o santo é esse que, se pecar, ele peca sem saber que é pecado, mas logo que subir que pecou, ele se arrepende e é perdoado. E o ímpio é aquele que sabe que é pecado e continua pecando. Pior do que os que estão lá fora é os que estão dentro da igreja sabendo que aquilo é pecado e continua pecando.
Então, nós precisamos compreender que não podemos estar em contenda com Deus, porque a contenda com Deus enfraquece o espírito e a alma, e enfraquece a pessoa na fé. Por isso que as igrejas de hoje estão tão enfraquecidas na fé, que não conseguem mais ter milagres dentro das igrejas. O milagre que acontecia lá na igreja primitiva, hoje não acontece mais aqui. E nós vemos, por exemplo, que até a sombra do apóstolo Pedro curava as pessoas. Não é porque tinha poder na sombra do apóstolo Pedro, não. É porque as pessoas estavam avivadas na fé. E o seu espírito, a sua alma foi fortalecido em Cristo. Então, pela fé em Cristo, eram curadas, sanadas. Porque a fé que faz com que a pessoa, os milagres aconteçam na vida da pessoa. Não adianta a pessoa aí o pregador, ele pode estar em santidade do jeito que for e orar na vida da pessoa, mas se a pessoa não tiver fé para receber, ela não vai receber. Isso aconteceu com Cristo na terra dele, onde ele foi criado, que ele não pode fazer muitos milagres ali, porque o povo não teve fé nele. Então nós precisamos ter o cuidado para não pecar contra Deus, não ter contenda contra Deus, para não enfraquecer o espírito e a alma, e ter a nossa vida, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, que desceu como pessoa e habita a vida da igreja. Então, amados, olhando para o texto aqui, fica bem claro que nós que somos igreja, somos essas pessoas contritas, essas pessoas que entregamos a nossa vida a Deus, que foram transformados por Deus, e através de Cristo. E a igreja tem que ter essa consciência, para que possa alcançar vidas. E em Isaías 58:2, a palavra de Deus diz assim: todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se achegar a Deus. Veja bem, esse texto aqui está falando das pessoas de coração contrito, as pessoas que foram transformadas em Cristo Jesus, foram transformadas por Deus. Então veja bem, vamos olhar para o que o texto também diz aqui nesse verso: toma prazer em saber os meus caminhos. E aí a pergunta para nós temos prazer em buscar saber o caminho de Deus? Nós sabemos pela Bíblia que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que ter prazer em Cristo. Nós temos prazer em Cristo. Como é que está o seu prazer em Cristo? Ou você tem prazer nas coisas do mundo? O que tem prazer nas obras da carne? Está longe de Cristo. Então o nosso prazer é no nosso Salvador Jesus Cristo, que é o nosso caminho, a verdade e a vida. E continua: como um povo que pratica a justiça. Como está a nossa justiça? Como está a nossa justiça hoje? Temos praticado a justiça? Qual é o grupo que nós pertencemos? Estamos no grupo das 5 prudentes ou no grupo das 5 loucas, né? Porque nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, que o injusto não entra no reino de Deus. Então o justo, ele não é um novo, o injusto ele não é um novo nascido, ele não passou pelo processo do novo nascimento, porque ele pratica a injustiça e Cristo não está no injusto. O Deus ele não habita o injusto ele está com o espírito e a alma enfraquecido, porque não tem fé para ser salvo em Jesus Cristo, para ter sua vida transformada em Cristo Jesus. E aí vem a coisa mais importante dessa ministração do seu coração com a sua vida hoje, nesse dia de hoje. E aí
eu quero antes dizer uma coisa: não deixa isso sair da tábua do seu entendimento, da tábua do seu conhecimento, a qual, aqui no verso 2 do capítulo 58 diz: não deixa o direito do seu Deus. Então veja bem, a pessoa que Deus habita na vida dele, a pessoa que Deus fortaleceu, vivificou, ele não deixa o direito de ser Deus. Qual é o direito de Deus? Você tem pensado nisso? Qual é o direito de Deus? Porque nós vemos o direito do próximo, nós vemos o direito do vizinho, nós vemos o direito de quem aluga o imóvel, o direito de quem está numa causa aí de herança, né? O direito de quem trabalha, o direito de quem emprega, o direito da esposa, o direito do esposo, o direito dos filhos. A gente tem tanto direito, mas e o direito de Deus? Qual é o direito de Deus? Você não tem deixado o direito de Deus ou tem deixado o direito de Deus? Então essa é a pergunta: qual é o direito de Deus sobre a nossa vida? E quando nós olhamos que Cristo, sendo Deus, Ele veio e se fez carne, Ele despojou de si mesmo, Ele se fez menor do que os anjos, que Ele é superior aos anjos, para pagar o preço da nossa transgressão, o preço do nosso pecado. Cristo, Ele nos comprou por preço, é que a palavra de Deus diz, Ele nos comprou por preço. Então, nós fomos comprados por Cristo, os que realmente entregaram a Cristo. Nós fomos comprados pela obra redentora de Jesus Cristo, pelo seu santo sangue, vestido na cruz. Nós fomos comprados um preço mais alto que se pode pagar. Cristo veio e pagou por nós, então nos comprou. Então qual é o direito que Cristo, que é o nosso Deus, tem sobre a nossa vida? Qual é o direito que Ele tem sobre a vida? Ele nos comprou, somos propriedade dEle. Ele nos comprou, então Ele tem o direito sobre toda a nossa vida. Esse é o direito de Deus. E nós, novo nascido em Cristo, fomos comprados por Cristo, nós somos propriedade de Cristo, e a nossa vida é para a glória de Cristo, e Cristo é para a glória do Pai. E o Espírito Santo nos foi dado para sempre. O Espírito Santo é Deus na nossa vida. Então a nossa vida é para alegria, regozijo e glória do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo na nossa vida. Então veja bem, qual é o direito de Deus na nossa vida? Nós somos propriedade dele, então Ele tem direito sobre toda a nossa vida, sobre tudo que nós temos, sobre tudo que é nosso. Deus, Ele tem o direito. Ele tem direito sobre a nossa casa, Ele tem o direito sobre a nossa família, Ele tem o direito sobre as nossas propriedades, porque nós somos propriedade dEle. Ele nos comprou com o sangue de Jesus Cristo. Então vejamos bem, nós recebemos o Espírito Santo, uma coisa que é profunda. Lá em João, tem sendo citado isso, João 14,16, a palavra de Deus diz que o Consolador, que é o Espírito Santo, nos foi dado para sempre. Então ele foi, a palavra de Deus diz, lá em Joel e também em Atos, que ele foi derramado na igreja, foi derramado na nossa vida. A pessoa do Espírito Santo está na nossa vida, e o Espírito Santo é Deus. E qual é o direito do Espírito Santo na nossa vida? Ele tem o direito de se alegrar, regozijar na nossa vida. Ele tem o direito de ser adorado. Quando a gente diz que o Espírito Santo não se pode adorar, desce para ser adorado, porque Ele é Deus. Ele tem o direito de ser glorificado na nossa vida, porque Ele é Deus. E Cristo nos deu o seu Espírito. Então o Espírito Santo é o Espírito de Cristo na nossa vida. A nossa vida é para alegria, regozijo, satisfação e glória é de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Verbo, que é o Senhor dos Exércitos, que Ele diz lá em Isaías capítulo 44, verso 6, Ele diz: eu sou o Senhor, o vosso Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele diz: eu sou o Senhor, né? o Redentor, o Senhor dos Exércitos. Então, o único Redentor é Cristo. Das três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
o Redentor é Cristo. Então Cristo é o Senhor dos Exércitos, sempre foi Cristo. Claro que o Pai sempre teve com o Filho. Jesus Cristo disse: quem vê a mim vê o Pai, que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Mas foi Cristo que desceu desde ali para tirar o seu povo ali do Egito, formar ali a nação de Israel, que é a descendência de Abraão. E então ele tirou ali do Egito, levou para o deserto. Sempre foi Cristo, e sempre é Cristo conosco. Cristo é o Senhor dos Exércitos, é o Redentor, e ele veio para resgatar o que havia perdido. Mas ele veio sobre as ordens também do Pai. Então, nós somos para a sua glória, para a glória de Cristo, e Cristo é para a glória do Pai, é para que o Pai seja glorificado em Cristo, pela obra redentora de Cristo em nossas vidas. E o Espírito Santo que habita a nossa vida, que é Deus também, a nossa vida, o nosso corpo, é morada dele, para que ele alegre e regozije na nossa vida. Ele nos traz alegria em nosso coração. A alegria do Espírito Santo em nosso coração é uma alegria intransponível, E então quem tem o Espírito Santo, ele tem alegria sempre, mesmo no meio da adversidade. Mas também a nossa vida é para alegria, regozijo, satisfação e glória do Espírito Santo, que é Deus. É o Espírito de Cristo, que é Deus. É o nosso Espírito, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. É o Espírito de nosso Deus, amado Deus e Pai, que reside em nossa vida. É Deus habitando a nossa vida em Espírito, que está lá em Efésios capítulo 2, verso 22. E quem está em Cristo tem o mesmo Espírito nele, sempre revestido, citado esse verso, que é 1 Coríntios 6, 17. Então, veja bem, a nossa vida é para Deus. E aí, quando olhamos aqui em Isaías 58, 2, que diz, que aqui falando dos contritos que estão em Cristo, não deixa o direito do seu Deus. Então nós temos a nossa fé, o nosso entendimento e a nossa entrega ao nosso amado Deus, porque pertencemos a Ele, Ele tem direito sobre toda a nossa vida. E aí diz, pergunta-me pelos direitos da justiça, pergunta-me. Então pergunta a Deus, nós temos que perguntar a Deus sempre, que através da palavra, pelos direitos da justiça, para que nós não sejamos injustos. E tem prazer em se achegar a Deus. Você tem tido prazer em chegar a Deus ou em chegar ao mundo? Precisamos ter esse prazer de chegar a Deus, porque quem não tem prazer em chegar a Deus, porque está distante dele, está tendo contenda com Ele. Então nós precisamos ter essas coisas bem claras no nosso entendimento. E aí, como esse nosso vídeo, nós estamos tratando das contendas das nações com Deus, da afronta de Deus às nações, então nós temos que compreender uma coisa. Muitos têm orado para Deus sarar a nossa nação, para Deus sarar a terra. Isso está lá em Crônicas 7, 12. E aí as pessoas vê esse texto válido para essa situação que nós vivemos e acaba orando erradamente. Veja bem, lá em Crônica 20, 12, diz assim: nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filhos de Benias, filho de Jediel, filhos de Matias, levitas dos filhos de Jazafé. Bem, isso aqui é Crônica 20, 12 até o 14. Então veja bem, aqui Josafá estava cercado
por uma grande multidão, um exército numeroso, e então ele se prostrou. Josafá aqui se prostrou diante de Deus, mas ele, toda a nação, porque Josafá era rei de Judá. Agora vejamos bem, Crônicas 7:12, aonde as pessoas oram à luz do verso 12, para que Deus sare as nações, diz assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. E aí vem o verso 14, né? O verso 14, a qual diz que se o povo que se chama por meu nome prostrar e orar, então sararei a sua terra. Então veja bem, quando nós olhamos ali para Crônicas 7:14, nós estamos vendo ali Deus ali tratando com Salomão, que é rei de Israel. E ele está falando no povo, ele fala ali nesse lugar que é Jerusalém e o templo, né? Então veja bem, ele ali está bem claro, ele está falando sobre a nação de Israel, sobre o povo de Israel, sobre Jerusalém, sobre o templo. Ali ele não está falando sobre a oração de pessoas individual. Ali é a oração sobre através da nação. E nós vemos aqui em 2 Crônica 20:12-14 que a nação de Israel toda, através do seu líder, que era o rei, se prostraram diante de Deus. Então Deus deu a vitória ali para Judá, né? A nação de Judá. Claro que Judá é Israel. Às vezes a gente fala Judá de Israel, a gente às vezes faz essa confusão, mas temos que entender que Judá era da tribo de Judá, filho de Jacó, que é Israel. Então Judá era o Israel ali do tempo de Cristo. Mas sempre foi Israel, não deixaram, porque Judá não deixou de ser israelita. Houve a divisão da tribo do norte com a tribo do sul, ficou Israel e Judá, mas todos são israelitas, né? Então veja bem, há uma forma de Deus trabalhar com a nação e uma forma de Deus trabalhar com a igreja. Quando Jesus veio, ele veio para a sua nação, ele veio para o seu povo, mas o seu povo não receberam. Então, veja bem, Jesus ele fundou a igreja através de judeus, os apóstolos eram todos judeus. A base da igreja primitiva era judeus. Então, como é que o seu povo não recebeu? Se os apóstolos receberam? Então, é claro que Jesus ali, o Evangelho está dizendo de Israel, da nação, está tratando de nação. A nação de Israel não recebeu a Cristo, mas a igreja de Jesus Cristo, a igreja primitiva, a base foi os judeus, foi da nação de Israel, mas são pessoas. Então Deus veio para tratar com a nação não recebeu. Ele foi tratar com a outra nação? Não, ele foi tratar com as pessoas. Ele chamou todos os povos que crê nele para a salvação nele. Ele abriu os braços daquela cruz e chamou a todos. E todos que crê nele receberam o poder de ser feitos filhos de Deus. É o que o Evangelho nos diz. Então a igreja de Jesus Cristo, ela não é um estado, ela não é uma nação. Nós que somos igreja, somos peregrinos nessa terra, porque nós não fomos introduzidos numa nação, nós fomos introduzidos no reino do céu. Porque Cristo, ao ser rejeitado pela sua nação, pelo seu povo, ele não tinha uma nação para introduzir nós. Ele nos introduziu no reino dos céus. Glória a Deus por isso. Porque se nós introduzimos na nação de Israel, nós não pertencemos ao reino dos céus. Então nós somos introduzidos ao reino dos céus. Jesus disse a Pilatos que o reino dele não era desse mundo, e então se o reino dele não era desse mundo, ele não nos introduziu aqui nesse mundo. Cristo nos introduziu no reino do céu.
nós pertencemos aos céus, e quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 11, nós vemos ali que só ali, no capítulo 11, que no toque ali da sétima trombeta, é que o reino do mundo passa a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Cristo, ele não tinha um reino, isso aí vai bem, não vou dizer da terra, a terra é de Cristo, ele é criador lá junto ao Pai. O reino, o governo desse mundo, que o homem ao pecar entregou ao diabo. Então a gente tem que compreender essa questão do reino. Então quem reina aí nesse mundo ainda é o diabo, através do seu mal, do pecado que ele introduziu no coração do homem. Mas nós que fomos libertos em Cristo, nosso reino é o reino do céu, porque quem reina na nossa vida é Cristo. É Cristo que reina na nossa vida, e o reino dele é o reino do céu. Isso é o que ele disse para Pilato. E quando o diabo ofereceu todos os reinos dessa terra para Cristo, Cristo não contestou ele que os reinos não eram dele, simplesmente mandou ele afastar e rejeitou toda a proposta do diabo na vida dele. Ali Cristo venceu o diabo e depois venceu a morte também para nós e nos vivificou, não para continuar tendo contenda com Deus, mas para agora ter uma vida contrita diante de Deus. Que Deus ele habita lá no alto, né, no lugar santo, mas habita também na nossa vida. Fomos santificados em Cristo. Deus ele não habita no pecado, nós fomos santificados em Cristo e somos fortalecidos, nosso espírito, nossa alma em Cristo e vivificados em Cristo. E nós não contendemos mais com Deus. Quem contenda com Deus ainda não foi vivificado em Cristo, ou passou pelo processo do novo nascimento. Então vejamos bem, a questão da nação. A nação, para que ela seja curada, sarada, como está aqui em Crônica, ela não pode ser uma nação que está afrontando a Deus. A terra que está afrontando a Deus, ela não vai ser curada por Deus, porque está em contenda com Deus, está enfraquecida, não tem fé. Então veja bem, quando a gente vê em 2 Crônica que Josafá ali prostrou diante de Deus com toda a nação de Judá, a gente vê que ali estava os homens, as mulheres, as crianças, todo Judá se prostrou diante de Deus ali e receberam a vitória. Da mesma forma, amados, se o presidente da República, juntamente com os líderes, aí o Congresso, o Judiciário e toda a nação se prostrasse diante de Deus, Deus curaria a nossa nação, não tenha nenhuma dúvida. Se todos prostrarem diante de Deus, a nação seria curada. Agora, nós oramos individualmente por pessoas, nós oramos pela igreja, que Deus proteja a igreja, para que a igreja não seja contaminada. Se alguém se contaminar é curado e sarado, porque Deus pode todas as coisas, e oramos pelas pessoas individualmente. Mas curar a nossa nação, sarar a nossa nação, só se os líderes, os responsáveis por essa nação, se curvassem diante de Deus. Porque a igreja, ela é peregrina aqui na nação. A igreja é peregrina nesse mundo. E as nações se encontram em confronto com Deus, confrontaram a Deus com contenda, com pecado. As nações aprovaram lei aí completamente contrária aos princípios bíblicos. E mais do que nunca nós estamos vendo o apoio do materialismo nas nações, em todas as nações. Estamos vendo a época do materialismo em todas as nações. O incrível que a gente olha é que são as nações ocidentais, que são as nações ditas cristãs, as nações com maior número de cristãos, que são as nações mais pecaminosas. Nós olhamos as nações que não têm Cristo como Deus, como as muçulmanas, como outras nações aí da Ásia, aí que não são nações cristãs, que os cristãos são minoria. Lá a gente não vê o tanto de afronta a Deus como tem no meio da nação cristã. É incrível como a gente vê o quanto
quando a nação cristã, que diz ser cristã, e também a região, né, que se diz ser livre, liberto, democrático, usaram a liberdade para libertinagem. E são as nações mais pecaminosas, as nações que mais confrontam a Deus, que mais está contaminada pelas coisas abomináveis, que é abominável para Deus, são as nações que se dizem cristãs. O nosso país, que é um país de maioria cristão, há alguns tempos atrás se dizia 90% de cristão, hoje já caiu aí, não sei, deve estar uns 70% de cristão, mas continua, é uma nação com várias práticas abomináveis que a gente vê aí dos carnavais da vida, das baladas da vida, pessoas afrontando a Deus aí, nos carnavais, em festas, em tantas outras coisas, e em doutrinas contrárias aos princípios bíblicos. E aí, como é que você quer sarar, orar para essa nação e sarar essa nação? Me diz como você quer fazer isso. Se essa nação não se converter primeiro, em vez de querer sarar essa nação, busca converter essa nação primeiro, pregar o evangelho. Mas as igrejas não estão saindo das portas para fora, porque se enfraqueceram também, porque o mundo entrou na igreja. Não tem como sarar essa terra, sarar essa nação, se ela não se converter a Cristo, para que os responsáveis dessa nação, os líderes dessa nação, se convertam a Cristo e se rendam a Cristo. Todos os líderes da nação, juntamente com toda a nação, como nós vimos lá, que aconteceu lá com Josafá, e aí sim acontece o que é dito lá em Crônica, capítulo 7, ali no verso 14, que se o meu povo orar, clamar pelo meu nome, orar, então sararei a sua terra. Mas se não a nação, os líderes, os responsáveis que governam, não se converterem, não há nação curada. A igreja sim, a igreja é curada e sarada, porque a igreja é santa e o Espírito Santo habita na nossa vida, e Ele é que nos cura, que nos sara, Ele é que nos protege, temos a proteção. E se alguém morrer em Cristo, é um passo para a ressurreição e um corpo incorruptível, um corpo glorificado, um corpo imortal para a eternidade com Deus. Darei continuidade no próximo vídeo, que a paz, a graça e o Espírito esteja com todos vocês.